Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com o Eio. Ele vai nos contar. O que tu vai nos contar, Eio? O surgimento E o método de treinamento Zen. Só que bem resumido, porque na verdade isso se estenderia por horas de conversa. Vou tentar falar em poucas palavras. Mas vai dar para ter uma boa noção, né, Eio? E inclusive uma grande lição. Isso aí. Vamos lá, Eio. Vamos à obra. Boa tarde, pessoal. Há um tempinho atrás, uma semana, eu fiz uma palestra lá no espaço onde eu trabalho, que é um espaço Alquimia do Coração, sobre o surgimento e o método de treinamento do Zen. É claro que uma palestra teve duração de 1 hora e pouco. Aqui eu vou dar uma breve resumida sobre o mesmo tema que o Papa pediu para falar, mas vai ser um pouco mais curto, assim como nós fizemos um breve resumo sobre os chakras. E falar um pouquinho então sobre o surgimento do Zen, que muita gente não sabe, e depois falar um pouco como que o Zen treina o seu discípulo. Bom, para nós entender um pouquinho do Zen, a gente tem que primeiro falar um pouco sobre taoísmo e budismo, porque o Zen é justamente a união dessas duas filosofias, dessas duas linhas. O taoísmo, primeiro, surgiu na China há muito tempo, desde com o famoso livro do I Ching, o livro das mutações, mas ele tomou uma proporção maior por volta do século V a.C., 600 anos antes de Cristo, ali com a vida do Lao Tzu. O Lao Tzu, foi ele que inclusive escreveu o livro do Tao Te Ching, que é a base, o cerne de todo o pensamento taoísta atual. E o taoísmo, com toda aquela questão da observação da natureza, de observar os ciclos e viver de acordo com o Tao, de acordo com o ciclo normal que a natureza tem. Eles acreditam que a vida tem o seu próprio curso. O ser humano nada precisa fazer a não ser de entrar, relaxar e ser guiado, levado por esse curso. É como se a vida fosse um rio e nós fôssemos uma folha que caísse nesse rio. A gente só precisa relaxar e deixar que o rio nos leve. Se a gente tentar fazer alguma força contra o rio, a gente pode não chegar a lugar nenhum e só vamos ter gasto de energia. Na Índia, nesse mesmo período, por volta do século VI a.C., está nascendo o príncipe Siddhartha, que mais tarde vinha a ser o primeiro Buda. Alcançou o estado búdico, né? E se tornou um Buda. A gente pode até falar um outro vídeo depois, que é sobre o caminho, as 4 9 verdades budistas, aí o caminho óctuplo de Buda. Buda atinge a iluminação por volta dos 35 anos de idade, se não me engano, e naturalmente ele vai pregando até o final da sua vida, pelos 83 anos, e desenvolveu toda uma filosofia, todo um caminho, toda uma religião, que depois muitos seguidores atingiram esse mesmo nível búdico, atingiram a natureza de Buda dentro do caminho do príncipe Siddhartha, que é chamado hoje do budismo, né? O budismo depois teve várias ramificações, foi para o Tibete, se instalou lá como lamaísmo, que é o do Dalai Lama, né? Naturalmente foram existindo outros iluminados dentro da filosofia budista dos príncipes Siddhartha, e com o passar do tempo chegou ao 6º patriarca a receber a flor do lótus, que eles falam que é atingir a iluminação dentro do caminho do Buda, que foi um cara precursor dentro do budismo, do Zen, que foi o Bodhidharma. Ele tinha sido um general na sociedade, um general do exército numa região da Índia, e naquela época não existia pólvora, então um general ele era muito bom em artes marciais, em luta. Isso já se passou algum tempo, já está mais ou menos em 500 depois de Cristo, quando o Bodhidharma existiu. E ele atinge a iluminação. Tempos depois ele vai peregrinar até a China para levar e ver como que está difundido o budismo na China, para levar a essência do budismo. E ele vai caminhando, fazendo sua viagem, levou algum tempo. Tem até um filme que fala sobre isso, que é o Master of Zen, o Bodhidharma. O Bodhidharma na China,
ele se instala e chega no mosteiro de Shaolin. Shaolin é uma região da China, uma região de floresta. O mosteiro fica no meio da floresta, por isso o mosteiro de Shaolin. E ele chega e vê aquele pessoal, aqueles monges gordos, vão meditar e dormem. Começa a ver o templo ser saqueado por ladrões. E ele vê aquilo ali e vê que pode melhorar. E conta a lenda que ele senta-se de frente para uma parede e fica por 40 dias e 40 noites meditando de frente à parede. E assim que ele levanta sabendo o nome de todos os monges do mosteiro, levanta sabendo o grau de conhecimento e de nível de consciência de cada um, que cada um pode aprender, até onde ele pode ir com cada um. E o que realmente aconteceu ali? Ele, por ser um iluminado, já ter o despertar energético total, ter a abertura de todos os chakras, ele simplesmente sentou, saiu do corpo e foi conversar com os verdadeiros mestres do mosteiro, né? Os mestres invisíveis, o que coordenavam todo o tempo. Então ele foi conversando com cada um e pegando toda a informação necessária. Ao sair desse estado, ao levantar, ele vai começar a treinar aqueles monges, aqueles discípulos, dentro de um processo que ali se criou. Que esse processo é o processo Shan. Como que seria este processo? É mais ou menos como se fosse uma câmara, onde de um lado entraria um discípulo comum, uma pessoa comum, como qualquer um de nós que estamos vendo vídeo ou que vivemos na sociedade aí, e ao passar por esse processo, por essa câmara de treinamento, no final desse processo sairia do outro lado um ser iluminado. Esse processo ele demorava uma vida, ou às vezes mais de uma vida, mas todos somos eternos, não temos pressa nenhuma. Que quando o Bodhidharma chegou nesse mosteiro, já tinha tido uma fusão do pensamento taoísta existindo na China e do pensamento budista que tinha chegado da Índia. E as únicas duas filosofias no planeta que não brigaram, não discutiram entre si. Elas se juntaram, formando uma nova linha de pensamento, que é essa do pensamento Shan, que posteriormente vai ser o pensamento Zen. Dentro do processo, como que o discípulo é treinado dentro do processo Shan? Existiam práticas físicas que foram desenvolvidas, por exemplo, como o Kung Fu, foi desenvolvido dentro do mosteiro Shaolin. 2 propósitos. Um propósito básico, naquela época, quem não sabia se defender, naturalmente é deixado para trás, uma sociedade bastante bruta, né? Era necessário os monges saberem a defesa pessoal, saberem se defender para não deixar saquear os templos, mas também dentro desse templo, como o objetivo era uma transcendência, eles utilizavam o Kung Fu, a prática física, através da consciência corporal para mobilização energética, através do próprio Tai Chi ou através do conhecimento milenar que já existia, através dos meridianos da acupuntura, da medicina tradicional chinesa. Outro treinamento que era feito é o treinamento mental através da meditação, da simples observação, estar aqui e agora. Procurar trazer o discípulo para o presente. E isso, por consequência, iria trabalhar também as nossas emoções, porque eu estando aqui agora, uma paz, uma tranquilidade começa a surgir. A minha mente não está ansiosa por algo futuro e nem pensando em algo passado. Todos esses treinamentos faziam parte do processo Shan. O treinamento físico, o treinamento energético, um treinamento mental, um treinamento emocional, abrangendo todos os nossos corpos, pegando o nosso espírito, trabalhando o ser por completo para levar ele à iluminação. Tempos se passaram, e aí agora já estamos em 1200 depois de Cristo, mais ou menos. Surge no Japão um monge chamado Dogen. Também tem um filme da história dele, que é A Vida do Mestre Dogen. Ele vai peregrinar até a China
para buscar o verdadeiro budismo. Então, ele chega dentro deste mosteiro Shaolin e passa por esse processo, pelo processo Shan. E dentro desse processo, assim como muitos outros, ele atinge a iluminação, que é o despertar energético, a ascensão energética, o despertar de todos os chakras. O mestre dele libera ele para voltar ao Japão e levar esse processo, o método Shan. Por uma questão de tradução, simplesmente de palavras, da ideograma do mandarim para o japonês, o método Shan se transforma no método Zen. E é mais ou menos assim a história do Zen e o método de treinamento do Zen. Bem difícil falar em poucas palavras, mas dá uma noção já pro pessoal. Agradeço a todos, gratidão, namastê a todos. Bom, gente, que bom que o Hélio falou pra nós como foi o surgimento do método Zen, em detalhes bem resumidos, isso é bom. E em breve ele vai fazer um vídeo completo sobre tudo, né? Isso aí. Bom, pessoal, agradeço a vocês por terem visto o vídeo. A gente se vê no próximo e até mais.